vídeo de hoje vamos abordar um guia essencial para quem vende opções de ações, mesmo você sendo iniciante ou se já opera um tempo aí no mercado. Bem-vindos por aqui, eu sou Stephanie Mandolese e antes de começar, eu te convido a seguir e a deixar aquele like maravilhoso. Essa é a melhor forma de apoiar e garantir a continuidade de mais vídeos como esse para você. Além disso, quando você interage com o conteúdo que você gosta, você também ajuda o próprio algoritmo do YouTube a entender o que você está buscando, o que está procurando. Então é um ganha-ganha para todos nós. Vamos lá e vamos nos divertir. Esse conteúdo é voltado tanto para iniciantes que estão começando ali a descobrir os benefícios de se vender opções, quanto para aqueles que já possuem um conhecimento intermediário no mercado de opções. E por que eu tô falando de novo sobre esse tema aqui? Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre vendas, mas o que eu vejo muitas vezes é que existe uma dificuldade grande para as pessoas avançarem, para montar estratégias mais elaboradas. Só que a dificuldade ela não tá na nova estratégia em si, mas sim na falta de clareza para compreender os riscos envolvidos em estruturas de múltiplas pernas, como de 3, 4 pontas, por exemplo. E grande parte dessas estratégias, o risco está concentrado na venda das opções. Por exemplo, para montar a estratégia como a Lizard, um straddle dinâmico, um straddle long put, embora possam parecer mais complexas, o risco é o mesmo de uma simples venda de call ou de put. Portanto, se esses conceitos não estiverem bem compreendidos, será difícil avançar com segurança. Então vamos começar esse manual definitivo. Todas as vezes que a gente vende opções, seja call ou seja put, nós estamos recebendo uma taxa para assumir um risco. Por que as pessoas então vendem opções? E a resposta para isso é porque o valor da taxa recebida compensa o risco assumido. Simples. Quer ver uma analogia? Imagina o seguinte, eu vou te oferecer R$100 para você sair de casa sem um guarda-chuva, por exemplo. Você aceitaria? Provavelmente você ia analisar o tempo, ia perceber que hoje está um dia claro, e pensaria, né? Qual que é o pior que pode acontecer? Se chover, eu me molho, mas chego em casa, tomo um banho quente e tá tudo bem. Então, neste contexto, os R$100 parecem atrativo diante dos cenários. Mas, se você estivesse no inverno europeu e eu te oferecesse os mesmos R$100 para sair sem um casaco, você certamente não aceitaria. A sensação de frio intenso, possibilidade de ficar gripado, outros riscos tornariam os R$100 não tão atrativos assim. E da mesma forma, ao vender opções, estamos aceitando um risco que até então parece compensar pela taxa recebida. Numa venda de call, você vai receber uma taxa e no dia do exercício só tem 2 cenários. Só pode acontecer 2 coisas no vencimento. Ou a sua call vira pó, ou você tem que vender a ação. E cada um desses cenários acontece num contexto. Se o ativo ficar abaixo do strike vendido, sua call vira pó. Mas se o ativo ficar acima do strike vendido, você vende a ação. E vende por qual preço? O preço do seu strike. E agora, quero que vocês prestem muita atenção para a gente resolver aqui alguns mitos da venda de call que falam por aí. Você comprou a ação por R$30. Esse é o seu preço médio do ativo. Aí, você foi lá e vendeu no strike 33 e recebeu R$1 por isso. Dia do exercício, sua ação cai para R$28. Então, se o preço está abaixo do strike, sua call virou pó. Só que você tem que pensar no seu resultado financeiro como um todo. Ou seja, R$30 foi seu preço de entrada. R$1 pela call vendida, você recebeu R$1 e agora, com a oscilação de mercado, foi para menos R$2 por ação, né? Já que você comprou por 30 e agora essa ação está 28. Então, seu resultado atual é de R$1 de prejuízo por cada ação. Aí tem gente que fala o seguinte, o risco de você fazer venda coberta é o mercado cair. Mas olha nesse exemplo aqui, se as ações já estão na sua carteira, se você é titular dessas ações independente das opções, ainda bem que você fez a venda de call, porque você não tivesse feito, seu prejuízo aqui não seria só R$1, seria de R$2. Então essa venda de call acabou te protegendo um pouco dessa queda. Agora, no segundo cenário, o ativo foi para R$32. Sua call vai para o pó e o seu resultado financeiro fica: você entrou no ativo por 30, recebeu R$1 pelo prêmio da call e mais R$2 de valorização do ativo. Você não teve
que entregar as suas ações e teve um bom lucro aí se a gente está trabalhando com um mês só de vencimento. E numa alta, vamos supor que o ativo foi para R$35. E é aqui aonde acredito que esteja o maior risco a ser avaliado, porque você é obrigado a vender as suas ações pelos 33. E aí você pode acreditar que acertou o time de entrada, que acertou qual ação escolher, só que saiu cedo demais, né? Teve que entregar por um valor mais baixo do que está no mercado. Só que, pessoal, quando isso acontece, quando você tem que entregar as ações numa venda de call, quer dizer que a sua estrutura deu o lucro máximo que ela poderia dar. O problema é que a gente, né, como seres humanos, temos a mania de reclamar de barriga cheia. Venda de call coberta, exercida, quer dizer que chegamos no lucro máximo da estrutura. E se isso para você foi ruim, é porque você não avaliou o risco de forma correta. Porque como que eu ia avaliar essa negociação hipotética que a gente está fazendo aqui? Poxa, se eu comprei um ativo por 30, se eu tiver que entregar ele por 33 no exercício da call, no próximo vencimento, a gente está falando aí mais ou menos de um mês, meu lucro seria de 10%, mais a taxa recebida de opções. Um excelente resultado. Qual outra aplicação me dá um retorno desse? Então sim, para mim vale o risco de se vender uma call. Agora, não existe uma negociação que ela é ganha-ganha de todos os lados. O mercado financeiro tem seus riscos. Então, você chegou no lucro máximo da estrutura, mesmo sabendo que você tem que entregar as suas ações. Você pode ter ficado de fora de uma grande tendência que está para acontecer, mas isso precisa ser avaliado antes. Então, se você concordou que essa é uma boa taxa, então foi ótimo ter que entregar suas ações. Seu resultado financeiro ficaria R$1 da venda de call, mais R$3 de valorização do ativo. Seu resultado, R$4 de lucro por ação. Caramba, isso é muito bom. E na nossa querida venda de put? Também só tem dois cenários. Ou a venda de put vira pó, ou você fica comprado na ação. E quando que isso acontece? Se no dia do vencimento o ativo fica acima do strike da sua put, a sua opção vira pó. Agora, se no dia do vencimento o ativo fica abaixo do strike da sua venda de put, você compra a ação. Então é esse o nosso risco, ficar comprado na ação. Por isso, o principal da venda de put é escolher bem essa ação. Antes de qualquer coisa, escolher bem a ação, para depois você não ficar com um portfólio de um monte de ação ruim, um monte de ação que está em recuperação judicial, por exemplo. Existe uma mentalidade no mercado que prioriza a volatilidade como a primeira variável a ser considerada. E sim, volatilidade alta significa opções mais caras e taxas de venda mais elevadas, o que é excelente para quem quer vender opções. No entanto, a volatilidade nunca deve ser a única variável analisada. E por quê? Porque se você vende opções com volatilidade alta, ganha uma taxa atraente sim, mas o mercado pode continuar em queda livre. Então, você se vê obrigado a comprar uma ação enquanto o mercado continua em declínio. Como resultado, acaba com uma empresa problemática na sua carteira, assumindo um grande prejuízo. Nesse contexto, do que adiantou olhar somente a volatilidade alta? Eu conheço muitas pessoas que acabaram com ações de empresas como Magazine Luiza na casa dos R$15, Casas Bahia em R$12, tudo porque a única coisa que olhava era a volatilidade alta. Não ignore outros aspectos importantes para vender uma put. Quando você vender, escolha empresas que você estaria disposto a ter na sua carteira. Mesmo sabendo que na maioria das vezes que se vende put, o nosso objetivo real é receber só aquela taxa. Mas mesmo assim, não arrisque com empresas que você não gosta ou não confia ou nem sabe o que faz. Só venda put de ações que você teria na sua carteira. E claro que tem o jeito certo de fazer, o que avaliar, os múltiplos a serem considerados. Agora, volta aqui comigo que eu quero muito que vocês entendam isso. Eu disse que a venda de put, o risco é ficar comprado na ação. Daí você pode pensar o seguinte: bom, então eu vou receber uma taxa para ter o risco de comprar determinada ação. Eu vou vender put somente da ação que eu já compraria agora no mercado. Ou seja, ao invés de comprar essa ação no mercado à vista, eu vou vender a put dela. E aí eu quero trazer 2 pontos para você que eu concordo e discordo de uma afirmação dessa. Por quê? Dá uma olhada nessa região aqui de gráfico dessa ação. Suponhamos que você analisou essa empresa, viu uma ótima oportunidade de entrada, acertou o timing, sua venda de put deu certo, você ficou com aquela taxa, mas você não comprou a empresa porque escolheu vender a put dela. E ela continuou valorizando e pegou aí uma super tendência de alta. Então, se você tivesse entrado na ação, teria participado dessa alta toda. Como você vendeu a put, você só ficou com essa taxa. Por isso, o cuidado quando
quando for vender put, quando você quer de fato comprar essa empresa, porque está num momento sensacional de mercado, quando você não está pensando só em taxa, você está pensando no médio e longo prazo, ou que você acredita que ali está começando uma tendência maior de alta daquela empresa, vai direto na ação ou precisa montar estratégias mais elaboradas com opções para que você não fique de fora dessa alta. Não dá para ficar só vendendo put a seco. E aí vem uma dúvida que é comum: qual strike vender? Isso aqui não tem receita, tá? Porque cada investidor tem um objetivo na venda de opções. Cada momento de mercado é um. Tem momentos que é melhor vender ITM e outros momentos que é melhor vender a OTM. Tá um exemplo aqui com as calls. Quando trabalhamos com as opções OTM, são aquelas que estão mais longe do preço, menor é a chance de ser exercido, menor é a sua proteção, porém maior o lucro se de fato você foi exercido, tiver que entregar suas ações. As ATMs, que é ali bem próximo da linha do preço, você tem maior taxa, você tem melhor valor extrínseco e é aonde está ali os melhores prêmios, né? São as opções mais caras de verdade. E as ITMs é maior chance de ser exercido, maior proteção, só que menor lucro em caso de exercício. Então, consegue perceber que tudo depende do seu objetivo? Se você já tem interesse em entregar as ações, se você só quer uma renda, só quer uma taxa, só quer tentar buscar aquele segundo dividendos, nos diversos testes que são realizados tanto no Brasil quanto no exterior e com base numa ampla literatura, né, e nessas análises internacionais disponíveis, fica claro que o ponto ideal para vender opções visando uma taxa satisfatória está entre os deltas 30 a 16. É exatamente nesses pontos que a gente observa o maior potencial de retorno financeiro na venda de calls. Daí você pode se questionar que as opções ATM são essas que oferecem uma taxa mais alta e ela tá ali no delta 50. Só que, pessoal, é importante a gente entender todo o contexto do mercado, um panorama completo e não só as opções de forma isolada. Os dados desses estudos também mostram que a maioria das vezes em que você fica fora dos lucros é justamente quando está posicionado nas ATM. Em outras palavras, embora possa parecer mais vantajoso, né, em termos de taxa, em termos de prêmio, vender opções ATM, quando o mercado tem um movimento de forte alta ou uma tendência maior, você pode ficar de fora desse ganho, pois é exercido com mais frequência. No balanço final, quando a gente escolhe entre as opções de delta 30 a 16, ela oferece um retorno financeiro superior no médio prazo, pois equilibra tanto a taxa recebida quanto a participação nos ganhos do mercado. Então não dá para olhar só o valor das opções, porque se tem uma forte alta, ali você vai ficar de fora e no delta 30 e 16 você ainda participa. Agora, é claro que isso não é uma regra, não existe nenhuma regra no mercado, jamais. Como eu disse, o mercado cada dia é um. O mercado americano é diferente do mercado nacional, mas também não dá para fechar os olhos para os dados históricos dessas negociações. Se você está vendido em put com objetivo de taxa, você ganha no cenário de alta e lateral. Agora, se você está vendido em call com objetivo de taxa também, você ganha no cenário de baixa e no cenário lateral. E muitas vezes é difícil entender por que ganhamos no mercado lateral, já que no day trade o mercado lateral é ruim para quem está posicionado em ações, o mercado lateral é ruim. E isso só acontece no mercado de opções por conta do Theta, uma grega em opções que nos diz quanto a nossa opção perde por dia, porque sim, as opções perdem valor todos os dias. Se você olhar aqui nesse gráfico Time Decay das opções, você vai conseguir ver que quanto mais próximo do vencimento, mais rápido é essa queda, maior valor ela perde. E isso, para nós que estamos vendidos, é ótimo. Pensa o seguinte, você vendeu algo por R$2. Se você vendeu por 2, você não vai querer que isso aumente de preço. Você quer vender por 2 e ter que recomprar por 1. Por 50, certo? E é daqui que vem o seu lucro. Vendedor de opção ganha com a desvalorização dessa opção e não o contrário. Você não quer vender por 2 e ver ela indo para 3, 4 reais. Agora, a maior dúvida sempre. E se for contra, né? E se sua análise estiver errado? E aí, Stephanie, deu ruim, o que eu faço aqui? Aí, nós temos desde coisas muito simples a serem feitas até as mais complexas
mais, né? Depende do caso de cada venda. Não é o foco desse vídeo, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso. Por exemplo, zerar a sua negociação talvez é a coisa mais simples a ser feita. Aceitar o erro e recomprar o que foi vendido com prejuízo. Como que saímos de uma negociação de venda? Comprando o que vendemos. Assim, nós zeramos a negociação. Ou uma segunda possibilidade é fazer uma rolagem para a gente tentar melhorar o strike que vai ser exercido, né? Ou que às vezes pode nem ser exercido. Outra opção também, outra possibilidade é travar a negociação nas próprias ações. Por exemplo, suponhamos que você está vendido em uma put. Se foi contra, significa que você tem que comprar o ativo. Se você está vendo que você vai ser exercido, que você vendeu uma put e esse ativo não para de cair, talvez pode ser uma boa possibilidade você vender o ativo no mercado à vista. Se o exercício significa comprar o ativo, você já fica short para não aumentar o seu prejuízo. Ou você pode comprar outra opção com o objetivo de travar o risco maior da venda, seja no mesmo vencimento ou até em vencimento mais longo. Ou você pode fazer manejo, que são operações contrapostas, operações contrárias, com o objetivo de readiar a sua operação principal. E o recado mais importante para você: se você está começando em opções, quer fazer as suas primeiras vendas, não comece sozinho, vendo um monte de vídeos aqui no YouTube sem qualquer suporte, tentando resolver suas dúvidas totalmente sozinho. Aqui embaixo tem o link do meu treinamento inicial do mercado de opções com preço super acessível. Você vai entender tudo de uma forma muito didática, mas o principal, com suporte, com um auxílio, se em algum momento sua negociação ficar confusa. E se você já opera há algum tempo e quer avançar, mudar de nível, deixar de ser um operador e se transformar num estrategista da sua própria carteira, entra na lista de espera do OPA. Eu desconheço um treinamento que vai abrir tanto sua cabeça como esse. E para o OPA, eu só abro 2 turmas no ano. Muito obrigada por ficar aqui comigo e até o próximo vídeo.